Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu cuido de pacientes diabéticos já há muitos anos. Então, desde 2002, do início da minha faculdade, que eu já estou presente nessa educação em diabetes. Eu participei por muitos anos de uma ONG para pacientes diabéticos, chama-se Casa do Diabético, presidida pelo Dr. Francisco Pedrosa, ainda existe hoje em Belém funcionando. Então, onde a gente fazia um trabalho de além de consultas para os pacientes diabéticos, a gente também fazia um trabalho de educação em diabetes, com palestras, informação, e isso faz total diferença no acompanhamento dos pacientes diabéticos. Informação é a base do tratamento e ajuda muito no controle da glicose. Então, depois disso, eu fiz residência de clínica médica, depois fiz residência de endocrinologia no Rio de Janeiro e trabalho com pacientes diabéticos há quase 20 anos. Nós vamos falar, o nosso assunto vai ser sobre a escala de emoções, principalmente quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes, que é o diagnóstico de uma doença crônica, que na maioria das vezes a gente passa por alguns ciclos de emoções em relação a isso. Por quê? Por que isso te prejudica muitas vezes no controle, as emoções? Porque muitas vezes a gente sente emoções negativas em relação ao diagnóstico e isso não é favorável ao controle do diabetes. A dúvida de muitos pacientes é se existe diabetes emocional. Diabetes emocional como causa, ele não existe, mas as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas ao controle da glicose. Então, por isso é muito importante a gente manter uma relação harmoniosa com essa doença crônica. Diabetes é uma doença que tem controle, é uma doença que você pode sim conviver com ela de maneira harmoniosa, tá? Claro, fazendo acompanhamento, trazendo essa educação em diabetes, se informando, se conhecendo, para que você consiga sim ter um controle adequado. 73% hoje das pessoas com diabetes, infelizmente, estão mal controladas. Então, o nosso objetivo é te ajudar a fazer parte desses 27, 30% de pessoas que controlam a sua glicose e têm uma qualidade de vida adequada, não só em relação ao diabetes, porque a sua vida não é só o diabetes, a sua vida ela gira em torno de outras coisas também, muito importantes, talvez tão importantes quanto. Qual seria a escala de emoções que o paciente diabético tem quando descobre a doença? A primeira fase é o que? É o impacto. O impacto da doença, o impacto da notícia, não só para a pessoa, mas para a família também. Então, isso gera emoções negativas muito intensas, que muitas vezes até prejudicam o controle daquilo que já não está legal, prejudica ainda mais, tá ok? E isso é compreensível, porque é uma novidade, é uma notícia diferente, é uma doença crônica que você vai precisar cuidar diariamente dela. É uma situação que vai requerer de você algumas habilidades, sim, para que você consiga viver uma vida tranquila, mesmo tendo diabetes, tá? O diabetes não é uma sentença de morte. O diabetes evoluiu muito o tratamento da glicose nos últimos anos, tá? Então, é fundamental, nesse momento do impacto, que você seja acolhido, que você sinta isso e possa manifestar também. Não é? Eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico da minha doença, eu chorei muito no primeiro dia. Chorei muito, porque eu achava que eu não podia amamentar mais o meu filho em virtude da medicação que eu ia usar. Nada disso acontecia, mas a gente começa a projetar muitas coisas negativas e faz parte desse diagnóstico inicial, você entender que esse sentimento, ele pode também ser produtivo para você.
tá? Num segundo momento, a gente passa por uma negação, né? Muitos pacientes não aceitam, muitas pessoas não aceitam que têm diabetes. Ficam com raiva da doença, amaldiçoando. Então, tudo isso gera sentimentos muito negativos. Aí a pessoa que muitas vezes internaliza esse sentimento, fica, por que foi comigo? Por que isso aconteceu comigo? Acha que só ela é diabética no mundo. Fica como se fosse num deserto. Muitas vezes a pessoa se sente só. Isso é muito compreensível. A pessoa se sente só, a pessoa às vezes passa a ser apontada na rua por ter o diabetes. Dentro de casa, é a queixa de muitos pacientes, a falta de entendimento da família dentro de casa em relação ao diabetes. E isso gera um sentimento de que essa doença é um inimigo seu. E na verdade a gente precisa ressignificar para que a gente consiga sim ter um melhor controle em relação ao diabetes. Mas entenda que essas fases iniciais do choque ao saber o impacto da doença e como você recebe isso, essa notícia do profissional de saúde que lhe atende, isso também influencia muito, tá? Depois você passa por esse período de negação, muitos passam pelo período de negação e raiva por ter descoberto uma doença crônica. É importante que quanto menos tempo você negar a sua doença, quanto mais rápido você se reerguer emocionalmente e assumir o controle e fazer um tratamento adequado, melhor vai ser sua qualidade de vida, melhor. Um terceiro estágio dessa escala negativa que a gente tem em relação ao diabetes, que seria a fase do medo do desconhecido. A gente, como ser humano, tem muito medo do que a gente não conhece. Isso é super natural. É super natural a gente não conseguir, né? Às vezes, projetar coisas positivas, planos, pensamentos positivos em cima daquilo que a gente não conhece. Quando a gente é criança, quando a gente começa a falar, começa a engatinhar, começa a andar, quando a gente cai, as pessoas nos levantam, né? Às vezes, quando a gente começa a falar, tem alguma palavrinha que sai errado ou não, as pessoas acham graça. Então, tudo isso, às vezes, vai criando crenças limitantes, crenças que nos limitam a gente evoluir dentro da nossa cabeça, que a gente também internaliza e que nos prejudica na fase de adolescência, na fase adulta, e a gente acaba tendo muito medo do desconhecido. O medo em si, ele não é totalmente ruim, porque às vezes o medo ele nos impede de fazer muita besteira também, né? Imagina uma pessoa que não tem medo de nada, né? Pode se meter em situações que muitas vezes não são confortáveis também. Às vezes a pessoa poderia evitar alguma coisa ali porque não tem medo. Vai daqueles que, fulano não tem medo de nada, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas às vezes o medo, ele traz um sentimento de precaução, de autoproteção também. E isso é produtivo até certo ponto, né? O medo ele não pode te paralisar. A gente acha que a pessoa corajosa é aquela pessoa que não tem medo. E não é. O corajoso é aquele que enfrenta os seus obstáculos mesmo com medo. Então o medo ele pode ser sim um sentimento positivo, né? Mas quando ele te paralisa de alcançar suas metas, de atingir melhores resultados, de você evoluir como pessoa, aí ele pode te levar a situações que não são legais. Por exemplo, esse medo pode gerar um sentimento nessa fase também de tristeza muito grande e, em alguns casos, até depressão. Depressão é uma doença muito séria. Não é frescura, não é coisa de quem não tem o que fazer, não é coisa de gente desocupada, muito pelo contrário. É preciso ser levado a sério, porque depressão influencia não só no controle da glicose, não só na descompensação do diabetes, mas na sua vida como um todo. Então, é fundamental você ouvir,
escutar, entender e acolher a pessoa quando está nesse momento difícil da vida, porque é um momento difícil e quanto mais você é acolhido, é entendido e compreendido, maior a chance de você superar essa fase difícil. E nessa terceira fase da escala negativa do diabetes, isso ocorre com muita frequência. A gente acha que não, mas é super frequente as pessoas entrarem num período de tristeza muito grande e depressão por conta do diagnóstico do diabetes. Muito obrigada, um forte abraço, tamo juntos, vamos juntos, um beijo grande no coração de todos, um bom dia, tchau, tchau.